Olá a todos, bem-vindos ao canal aqui do Tio Vitor. Hoje o tio traz o vídeo 2, portanto da série aqui das máquinas da Makita, portanto série de máquinas profissionais, e hoje trago este brequim, ou uma torna, como vocês queiram chamar, portanto um HR002 GM202, ok? Isto é o modelo desta máquina que aqui está. E então vamos aqui ver o que traz este kit. Portanto, além desta grande mala, onde vem tudo arrumadinho, temos, portanto, um manual de instruções, portanto, um porta-brocas, uma bucha, portanto, é uma bucha para encaixar nesta aqui assim, para trabalhares com brocas sem ser o sistema SDS. Portanto, temos duas baterias, portanto, de 40 volts. Portanto, esta máquina trabalha a 40 volts, 36, 40. Bom, e então temos aqui também o carregador, portanto um carregador inteligente. Bom, e aqui temos uma pen Bluetooth que para nós encaixarmos aqui na máquina. Temos este paninho que aqui vem, portanto, para limpares as mãos, que temos aqui assim a massa consistente para colocarmos aqui depois na bucha. E depois podemos limpar as mãos aqui com este paninho que eles enviaram. E aqui temos a máquina. Bom, vamos agora fazer aqui uma análise a esta máquina, para vocês verem como esta máquina é à maneira. Bom, malta, então, em relação a esta torre, portanto, é uma máquina brutal, portanto, uma máquina com 40 volts, portanto, a série anterior era uma série de 36 volts, aqui é designada baterias de 40 volts, e então, o que nós temos é esta máquina, portanto, bem versátil, em que consiste que vocês podem comprar um kit que encaixam aqui na frente da máquina, portanto, aqui nesta zona, e podem ligar o aspirador. Portanto, é uma caixa que encaixa aqui assim e depois tem um tubo que vai ligar ao aspirador. Bom, mas o mais engraçado disso é que tem um sistema Bluetooth aqui assim, dentro desta caixinha. Nós abrimos esta portinha com uma pena, portanto não é um cartão, é quase parecido com uma pena, em que nós encaixamos aqui dentro e aí conseguimos de controlar, portanto na altura que tu vais furar, tu ligas e emparelhas isto com um aspirador, portanto tem que ser um aspirador que também tem um sistema Bluetooth, e na altura que estás a furar, carregas no botão, o aspirador liga e faz a sucção do pó. Bom, isto depois há uma série de funções para vocês conseguirem fazer com o aspirador. Desde ele ficar a aspirar sozinho, mesmo que vocês não estejam a utilizar, como quando carregam aqui, aí é que ele começa a funcionar. Bom, há aqui depois uma série de parâmetros que quem depois usar pode fazer o respectivo controle como vocês querem. Bom, vamos então só aqui, já agora vos mostrar. Bom, malta, então é esta pecinha que aqui está. Vamos aqui abrir. E isto é tipo uma pena que eles encaixar aqui nesta zona. Ok, isto só uma forma de encaixar, porque se encaixarem ao contrário ela não vai entrar. Portanto, depois não façam muita força para não estragar. Carregamos aqui assim e então mais tarde já vamos ver como é que funciona aqui assim a ligação. Bom, malta, e depois temos este gancho aqui que é um gancho de segurança, portanto um gancho que vai fazer o quê? Vai-vos auxiliar para quando estão a trabalhar com a máquina. Imaginem que estão a trabalhar num sítio que a máquina pode escapar das vossas mãos e cair. Vocês têm isto que podem ligar aqui assim um arnês, um gancho, alguma coisa, uma corda, para que a máquina fique suspensa. E vocês aí também não fazem grande esforço. O peso da máquina, mais bateria, sempre dá uma ajuda. Bom, temos aqui um punho bastante confortável e com um sistema que ainda não tinha visto, que tem uma folga aqui de cada lado, que ajuda, conseguem ver aqui assim, que ajuda a amortecer, portanto, a pancada. Bom, ele fura, ele tem sistema de furo com batida e também faz de martelo elétrico, tipo um martelo elétrico, que é, caso vocês queiram, metem aqui um ponteiro, um escopo e conseguem partir um cimento, umas pedras, alguma coisa que vocês queiram naquele momento e não tem mais máquina para fazer isso.
esta máquina faz exatamente também esse tipo de trabalho. Bom, vamos aqui então, portanto, Makita, o motor é um motor BL, portanto, motor brushless, sem escovas, e o sistema AFT. Bom, além de termos aqui sim um botão que é de velocidade gradual, também temos aqui assim um botão que conseguimos de regular uma velocidade estável. Imaginem vocês, metem aqui na velocidade 1, 2, 3, a velocidade que vocês quiserem e podem carregar o botão sempre a fundo. Portanto, mantém aquela velocidade. Como podem também ter aqui velocidade 6 e carregarem só um pouquinho e ele vai rodando devagar. Quanto aqui à bucha para SDS. Bom, malta, quanto aqui assim ao amortecimento, portanto, ele tem aqui um sistema aqui assim em cima que vocês vão reparar, vamos fazer assim, portanto, que ele mexe isto para vos aliviar aqui a situação dos pulsos, portanto, caso de vibração, esta zona aqui assim vai amortecer um pouco para não vos castigar tanto os pulsos, ok, malta? Portanto, tem aqui mais abaixo e é o amortecimento. Bom, temos aqui também um sistema LED que vai-vos iluminar aqui assim com um ângulo que vai parar mais ou menos aqui assim na zona da broca para vos ajudar em caso esteja o tempo assim um bocadinho mais escuro ou dentro de uma obra, que não haja tanta luz e ajuda-vos imenso. Depois temos este botão aqui assim que vai para direita, esquerda, portanto faz o inverter a marcha da máquina. Aqui assim, quando colocamos o botão neste sentido, portanto é para furar sem martelo, ok? Bom, depois queremos furar com o martelo, colocamos aqui no de cima, ok? E então, depois temos aqui assim, para burilar, ou seja, partimos com o martelo elétrico, partimos com um ponteiro ou com um escopo, mas de forma que queiramos que rode a bucha, ok? Nós colocamos aqui nesta zona, como bem faz o martelo elétrico, mas roda, ok? E depois temos aqui assim, só mesmo martelo sem rodar. Bom, esta função é usada para partir. Bom, malta, aqui nesta parte do Bluetooth eu já carreguei e ele agora está à procura de emparelhar com um dispositivo. Portanto, neste caso não temos aspirador, portanto não vai emparelhar. Mas, de qualquer das formas, é aqui assim que funciona. Vocês tendo o aspirador, vêm aqui e conseguem emparelhar e conseguem depois de modificar consoante as opções depois que vão aparecendo. Ok, malta? Então vamos aqui ver as especificações do HR002G. Portanto, em cimento podemos utilizar uma broca de 28 mm, uma broca de núcleo de 54 mm, uma broca de núcleo diamantada tipo seca de 65 mm. Portanto, caso queiramos furar aço, portanto, utilizamos uma broca até 13 mm, madeira até 32 mm. Bom, e a velocidade de carga, portanto, de 0 a 980 rotações por minuto. Depois temos impactos por minuto de 0 a 5000 impactos por minuto. A tensão nominal é de 36 volts a 40 volts no máximo. O comprimento total da máquina é de 389 mm. Bom, e o peso desta máquina é de 4 kg, ou seja, 4 kg mais 900 gramas da bateria. Portanto, 4,9 kg completa. E como já vos tinha falado, portanto, o aspirador, portanto, aqui a peça para montar, portanto, para este modelo é o DX14, ok? Caso depois queiram comprar o kit para montar aqui da aspiração, DX14. A nível de pressão acústica, portanto, temos 97 decibéis, ok? E se for a nível de potência acústica, pode ir aos 105 decibéis. Pode haver depois aqui uma diferença de 3 decibéis, ok, malta? Anda dentro desses parâmetros. Então aqui, em relação ao setor de velocidades, portanto, na velocidade número 5, temos 980 rotações por minuto e 5000 impactos por minuto. Depois, se colocarmos na velocidade número 4, temos 870 rotações por minuto e 4400 impactos por minuto.
Depois, se utilizarmos a velocidade número 3, temos 630 rotações por minuto e 3.210 impactos por minuto. Se colocarmos na velocidade número 2, utilizamos 380 rotações por minuto e 1.940 impactos por minuto. Depois, se utilizarmos a velocidade número 1, portanto, 300 rotações por minuto e 1.530 impactos por minuto. Bom, malta, é dentro disto, depois vocês com a utilização, claro que vão ver qual é a melhor opção para vocês, porque uma máquina destas muito versátil, temos montes de opções. Bom, e para nós retirarmos aqui assim a nossa pen Bluetooth, o que é que nós temos de fazer? É só simplesmente puxarmos isto para fora. Temos de ter alguma atenção, porque ao puxar, isto tira-nos a pen lá dentro, porque ela, quando nós colocamos lá, fica muito funda. E aí não tens hipótese de retirar com a mão. Portanto, isto vem engatado na própria, esta portinha que abre. Vocês chegam aqui e fazem isto. Ok. E como ela faz tipo alavanca, salta logo a pecinha para fora. Portanto, ter atenção, porque se estiverem na obra, imaginem que estão num telhado e fazem isto e a peça cai cá em baixo. Pronto, vocês a partir daí vão perder esta peça e depois aí já não conseguem funcionar com o sistema de aspiração. Bom, então depois é só colocarmos aqui e está fechado. Bom, e temos este acessório que nos foi enviado também junto com o kit da máquina, que é uma guia de batente, para vocês saberem a profundidade que vão fazer a perfuração com a broca. Portanto, isto tem estas ranhuras aqui nos dentes, que vocês vão colocar aqui para o meu lado esquerdo e apertam este botão para dentro e colocam aqui. Pronto, ok, isto encaixa, vocês a perfuração acham que tem que ser mais um pouco, carregam aqui e puxam para fora ou para dentro, que fica assim. Pronto, ok, fica logo preso. Depois rodam o punho, consoante aquilo que vocês acham que vos dá mais jeito. Bom, então para nós colocarmos aqui o porta-brocas, imaginamos que vamos retirar este e colocar este. Como vocês podem ver, há aqui duas funções, portanto, têm que rodar esta peça para que possa encaixar. Depois de encaixar, voltam a rodar no sentido contrário. Bom, vamos aqui tentar explicar para vocês conseguirem ver. Bom, o que eu tenho que fazer é rodar esta peça, seguro esta parte aqui assim e rodo, ok? Agora faço isto e a peça sai. Bom, agora neste caso vamos colocar ao contrário, ela já está na posição aberta, como podem ver aqui, aqui é aberta e aqui é a posição fechada. Portanto, se já está aberta é só encaixar. Ok, já está. E agora o que eu tenho que fazer é isto assim. Ok, rodei no sentido de fechar. Bom, e aqui já tenho o porta-brocas para utilizar com brocas de ferro, brocas que não tenham o sistema SDS, ok? Bom, então um dos outros acessórios que nos foi enviado é aqui a massa consistente. Vocês aproveitam já que vão fazer a mudança de porta-brocas de um para o outro. Portanto, é nesta zona aqui assim que nós colocamos a massa consistente. Portanto, nós colocamos a massa, depois temos então este pano que é para nós limparmos as mãos, para depois não borrarmos aqui a máquina toda, já sabemos que isto há sempre alguma sujidade, ok? Vamos lá então montar, já tem a massa consistente, nós colocamos aqui o porta-brocas, vamos virar assim e vamos rodar para aqui, para a parte que fecha. Ok, já está. Bom, temos aqui uma broca STS e chegamos aqui, encaixamos, procuramos aqui a posição, ok, e agora é só encaixar. Está encaixado, 5 estrelas. Então, junto com a nossa máquina veio o carregador de baterias, portanto um DC40RA, portanto da linha XGT, portanto, que é exclusivo para este tipo de baterias, portanto baterias XGT, 40 volts, 4 amperes, portanto é o que este carregador é indicado para isso. Portanto é um carregador com refrigeração também, para nos ajudar aqui assim ao reduzir aqui um bocado o aquecimento, claro que isto com este tipo de bateria aquece um bocado e então tem esse sistema. Bom, portanto já disse que para carregar baterias de 10 células, portanto em questões normais, portanto com a bateria a temperatura mais ou menos ambiente, portanto tem uma demora de carregamento por
volta de 45 minutos. Ok, mal? Não é assim muito, mas pronto. Bom, então aqui o carregador tem-nos várias formas de nos informar o que é que está a acontecer no momento. Portanto, temos a luz a piscar verde, quer dizer que está ligado à corrente, mas não tem bateria. Portanto, se caso comece a piscar quando temos a bateria ligada, portanto, em carregamento, começa a piscar lentamente a luz azul, portanto, quer dizer que a bateria está a ficar muito quente e ele só vai começar a carregar quando a bateria descer um bocado de temperatura. Bom, depois temos aqui assim o piscar normal, portanto, quer dizer que está a carregar a bateria. Temos aqui assim em que fica, esta luz aqui assim fica parada, mas portanto em azul, quer dizer que a bateria está nos 80%. Portanto, caso vocês necessitem da bateria, quando ela chegar aos 80% vai ficar aqui esta luz completamente azul parada. Depois, quando chegar ao final, portanto há de ficar a bateria verde, é quando está totalmente carregada. Depois temos aqui umas indicações que é azul, vermelho, quer dizer que temos um problema de sobreaquecimento ou defeito também da bateria. E depois temos aqui assim, tudo vermelho, quer dizer que a bateria está mesmo danificada, portanto há que levar a um reparador para que se possa tratar do assunto. Bom, quando a bateria finaliza, portanto vai-nos emitir um som a dizer que já está carregada. Bom, nós podemos também alterar esse tipo de som que nós queremos no final. Então o que nós fazemos é o seguinte, temos a bateria e encaixamos aqui a bateria dentro de 5 segundos, portanto nós, se o som nos agradar, portanto encaixamos a bateria, não deixando passar os 5 segundos, retiramos a bateria, portanto vai ficar com o som que nós optamos. Portanto vou exemplificar aqui para vocês entenderem melhor. Não é este som que eu quero. Também não é este som que eu quero. Também não é este. É este som que eu quero. Bom, vou deixar estar aqui após os 5 segundos e aí vai ser o som no final quando a bateria estiver carregada. Agora vou aqui novamente. Ok, está a carregar, este é o som que no final vai-me alertar quando a bateria estiver carregada. Bom, é super fácil, vocês desencaixam dentro dos 5 segundos, não tem forma de vos enganar, ok malta? Então, malta, o que é que acham deste kit? Está brutal, não está? Eu adorei esta máquina, como vos disse no vídeo 1, portanto, são 4 vídeos com a Makita, portanto, máquinas profissionais. Eu adorei esta máquina, malta. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixarem um like e até à próxima, ok? Obrigado!